Olá! Nesse vídeo eu vou te ensinar como realizar a aplicação da cera fria da Depil Bella. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas e ainda não sabe que vídeo é esse, volta lá no vídeo anterior porque eu passo todos os detalhes sobre essa cera. Aqui nesse vídeo vai ser somente passo a passo. Então, caso você não conheça ainda, volta lá no anterior, certo? Nessa sobrancelha aqui você pode perceber que a minha marcação ela tá totalmente já delimitada. Eu já fiz o meu mapeamento seguindo a estrutura da sobrancelha da minha cliente. E é importante que eu inicie aparando esses fios, tá? Então eu vou utilizar aqui a minha escovinha e vou pentear todos os fios de acordo com o crescimento do fio. Eu particularmente não gosto de aparar demais esses fios, mas é óbvio que é importante, principalmente porque esses fios daqui dessa modelo, eles são mais encaracolados. Então eu penteei e vou cortando rente ao fio sempre, tá? Eu vou aparando aqueles que estão saindo da minha marcação e lembrando que é ideal que você faça isso sempre seguindo o caimento do fio da nossa cliente, certo? Então eu vou cortando aqui sempre delicadamente, somente o que for necessário mesmo. Agora nessa região da cauda, eu normalmente não aparo tanto assim, até porque quando a gente tira demais nessa região, a gente perde a estrutura do fio. Então eu aparo apenas aqueles fios muito encaracolados, exatamente para manter essa estrutura e manter a identidade desse fio. Agora eu faço o mesmo do outro lado, penteando na posição de crescimento dele mesmo. E vou remover apenas os que saíram, na verdade cortar apenas os que saíram bastante da marcação. Então aparar os fios é exatamente dessa forma. Quando você corta demais, você tira a identidade desse fio. Infelizmente, o design ela não vai ter uma boa estrutura. Então é importante que você sempre dose, certo? Agora nós vamos fazer na parte inferior da mesma forma. Penteio para baixo e removo, aparo apenas os fios muito encaracolados. Lembrando de que é importante que você mantenha sempre o mínimo possível. Agora sim, com as sobrancelhas totalmente aparadas, nós vamos poder fazer a nossa epilação com segurança, tá? É até importante que a gente realize dessa forma, primeiro aparar e depois faça a nossa epilação, para que o fio ele não fique tão em contato com a cera. Então, para isso aqui eu já penteei meus fios para baixo, para que novamente eles não tenham contato com a cera, e eu venho e pego aqui a fita. Você pode perceber que essa fita tem uma espessura ideal para fazer e nós vamos conseguir utilizar com apenas uma fita ambas as sobrancelhas. Destaco aqui as minhas folhas, tá? Você pode perceber que essa folha é muito firme, diferente das outras, com esse plástico transparente que normalmente rompem, elas rasgam. E eu deposito aqui a minha cera, encosto bem rente à minha linha. Agora, uma dúvida muito frequente que vocês têm é referente à fita não remover os fios, né? Normalmente ela fica com resíduo na pele e não remove os pelos naquela região. E isso acontece por dois motivos, tá? Primeiro, a puxada precisa ser muito firme, então se você não puxa ela de forma precisa, a cera ela realmente vai ficar na pele da sua cliente. Um outro detalhe, no caso nosso segundo detalhe, vai ser esticar muito bem essa pele. Então você precisa esticar totalmente, deixar ela bem firme para que eu consiga fazer essa puxada de forma eficaz. Óbvio, sem sensibilizar a pele da nossa cliente. Então aqui eu garanto que a cliente ficou bem com a região, sem nenhuma sensibilidade, ela realmente não ficou. Só que o detalhe é que não dá para aplicar e puxar delicadamente, porque a gente vai deixar resíduo. Então a partir do momento que você encostou, você puxa de uma vez. Então é óbvio que assim o seu pelo realmente vai remover, tá? Então você pode perceber que aqui a gente removeu totalmente os fios. Então eu aplico novamente a cera sobre o local, deslizo bem o meu dedo para que tenha aderência à cera e estico 1
e 2, para que a gente precise manter essa região muito firme, e eu puxo bem rápido e firme também. Agora você pode perceber que a gente conseguiu remover totalmente esses fios do local. Um outro detalhe muito importante que acaba chegando muito de mensagem aqui é referente à remoção dessa sujeirinha que fica de cera no local. E na verdade eu realmente não uso o óleo removedor, tá? Porque principalmente em peles oleosas ele deixa um resíduo, então fica muito mais gosmento e isso me atrapalha. Então eu utilizo a própria fita, como você viu aí, para remover esses resíduozinhos da pele da cliente. Aplica sobre o local e ela vai remover totalmente, tá? Faço o mesmo do outro lado da sobrancelha, seguindo o mesmo parâmetro. Deslizo bastante o meu dedo, destaco lentamente para deixar a cera no local. Você pode perceber que quanto mais lento, mais cera a gente deixa no local. Agora, para remoção, eu estico bastante e puxo rápido. Sempre vai ser dessa forma. Eu vou depositar, vou colocar a minha fita no local da cera. Eu preciso deslizar os meus dedos para que tenha aderência à fita. Estico muito bem, sempre em 2 pontos, e depois puxo de forma rápida. Novamente, com a própria fita, nós vamos remover todo o resíduo. O resíduo, ele de fato só vai te atrapalhar se você não fizer essa técnica, certo? Agora aqui, vamos fazer a parte inferior e também o centro das sobrancelhas da cliente. Mas aqui na parte inferior, eu preciso te avisar que eu não realizo, tá? Com cera fria, eu prefiro realizar com a pinça. Mas acaba sendo critério seu. Eu particularmente acho que essa região é mais sensível e por isso não trabalho, mas fica a seu critério. Agora aqui com a fita eu vou dividir ela ao meio para ter mais praticidade, e metade eu vou fazer o meio das sobrancelhas e a outra metade eu vou fazer a parte inferior. Então aqui eu vou destacar essa fita, reservo um lado dela e inicio aqui fazendo a aplicação no meio das sobrancelhas. Eu vou encostar bem rente a minha linha, tá? Garantindo que ela não esteja em contato com outros fios. E é óbvio que o crescimento desse ponto, ele é para cima, então eu preciso puxar sempre para baixo. A não ser que o pelo da cliente seja mais rebelde e ele esteja depositado para baixo, tá? Com o seu crescimento para baixo. É óbvio que aqui ela tá para cima, então nós vamos seguir esse processo. O outro lado eu faço do mesmo jeito, tá? Encosto bem rente a minha linha da outra sobrancelha, sempre com a pontinha para cima, e estico sempre e puxo. E você pode observar que essa puxada é sempre firme, é sempre rápida, porque se você hesitar em algum momento, essa fita ela não vai remover e vai deixar toda a cera no local, e é por isso que você não consegue fazer uma remoção, correto? Então agora eu vou pentear todos os fios para a parte superior e vamos trabalhar a parte inferior, a epilação inferior. Com aquela fita que nós guardamos, né, foi a metadinha aqui da nossa fita, destaco novamente um detalhe: ela não rasga, ela não rompe, isso é perfeito para mim. O segredo aqui é esticar bem a região e aplicar a cera deslizando ela sobre a região. Então eu passo o meu dedo sobre o local, mantenho sempre bem firme e vou deslizando a cera aos pouquinhos. Você vai perceber que eu estou deixando resíduo nesse local e por esse motivo a nossa aplicação vai ser muito mais eficaz e, óbvio, sem tanta lesão à pele da nossa cliente. Você vai perceber que ela não vai ficar tão avermelhada assim. Cheguei até o ponto final e agora sim eu vou deslizar bem, estico sempre e puxo rápido. Eu encosto sempre o meu dedo no local para que a cliente sinta o calorzinho do dedo e não sinta tanto desconforto, certo? Esse é um cuidado. Então vamos deslizar novamente, estico em 2 pontos e puxo rápido. Olha só que precisão, e a gente consegue remover muito bem.
Olha só, essa é uma área muito delicada, então por isso a gente precisa tomar todo o cuidado possível, certo? Então vamos deslizar aqui o dedo novamente, estico em 2 pontos e puxo rápido. Olha só como saiu super bem. Agora vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Finalizei toda a epilação das sobrancelhas e agora eu venho com um massageador acalmando toda essa região, até porque essa pele acabou de passar por uma sensibilização. Então, se hoje eu não acalmo essa pele, infelizmente a pele vai ficar extremamente avermelhada. Então, aqui eu estou utilizando o gel calmante da Depur Bella com o aroma de melancia, ele é muito agradável, juntamente com o vibrador, que é um massageador facial. Ambos vão estar descritos aqui abaixo, tá? Com um link seguro onde você possa adquirir os dois. E eu vou fazendo essa massagem para que realmente a gente consiga acalmar de forma eficaz essa região. Então a gente não precisa contar tempo. Vai ser importante que você faça movimentos de arraste, movimentos circulares, do jeitinho que o seu coração pedir, para que essa região fique totalmente calma e equilibrada, certo? Então eu vou fazer por toda a região onde nós fizemos o uso da cera e também o pensamento. Agora, com o algodão umedecido em água, eu venho removendo todo o resíduo do gel calmante. Eu aproveito para já remover também as marcações que ficaram na pele da nossa cliente. E aqui você pode fazer a finalização da forma que preferir, tá? Só que eu vou remover bem todo esse gel calmante, porque eu vou utilizar aqui a minha pastinha modeladora da Menela e eu preciso que a região esteja totalmente limpa, sem resíduo de nada. Então aqui eu tô removendo bastante, vou precisar de mais um algodão para remover exatamente tudo que eu preciso e você vai perceber que esse efeito de brown lamination que a pastinha da Menela proporciona fica impecável. Então preste bastante atenção nesse passo a passo aqui da finalização, porque vai ser totalmente eficaz para você mudar o formato e também a finalização da sua cliente. Agora vamos finalmente finalizar a sobrancelha da nossa cliente. Estou utilizando, como eu falei aqui, a cerinha da Menela e vocês vão perceber que é totalmente eficaz e fica um efeito lindo de brown lamination. Eu utilizo uma quantidade pouca de produto e deslizo sobre a pele, tá? Então aqui não tem muito mistério. Eu deslizo sobre a pele da cliente e vou apertando com essa parte inferior da escovinha para que o fio fique em total contato com o produto. Agora eu venho com a própria escovinha e vou esticando esse fio como se a gente realmente estivesse realizando a brown lamination. E, novamente, eu aperto o fio para que ele fique bem rente à pele, grudadinho na pele mesmo. E eu vou fazendo isso até perceber que os fios estão todos modeladinhos na posição que eu quero. Então vamos pentear delicadamente. Agora eu venho modelando e vou fazer isso até notar que o fio ele ficou totalmente modelado na posição que eu quero.
E essa foi a minha finalização e eu espero muito que você tenha gostado. Se você quiser adquirir qualquer desses produtos que eu mostrei aqui para você, o link tá aqui abaixo na descrição para que você consiga comprar com segurança. E é claro, se você tá com dúvida no design e quer se tornar minha aluna, o link também está aqui abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!